Fala, gente, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme da Abril Educação e nessa aula a gente vai falar de raiz quadrada de um número natural, tá? Mas antes de começar, deixa seu like, inscreva-se no canal que ajuda bastante a gente. Bom, vamos lá. Então, raiz quadrada de um número natural. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é um número natural. Então, o conjunto dos números naturais, ó, lembra? É denotado por essa letrinha N aqui, ó, ou essa outra letrinha N aqui, ó. Eu, particularmente, acho essa aqui muito mais elegante. Então, vamos lá. Qual que é o conjunto dos números naturais? Ele começa no 0, depois vai para o 1, para o 2, para o 3, e assim vai até o infinito. Não acaba nunca, tá? O conjunto dos números naturais é o conjunto infinito. Tranquilo. Agora vamos para a matéria nova. Raiz quadrada. Qual que é o símbolo de uma raiz quadrada? É esse aqui, ó. Parece um R grande assim, tá vendo? Então, a raiz quadrada de um número tem esse símbolo aqui e o número vem aqui dentro. Só que esse número ele tem que ser natural, ou seja, ele tem que ser maior ou igual, esse símbolo aqui, ó, significa maior ou igual a 0. Tá bom? Mas como que a gente calcula uma raiz quadrada de um número? Por exemplo, ó, se eu tenho um número aqui, ó, raiz quadrada de 36. A pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: que número que vezes ele mesmo resulta em 36? É o 6. Para a gente saber fazer raiz quadrada, a gente tem que ter a tabuada do 0 ao 10, pelo menos, bem consolidada na cabeça, tá? Então, por que a raiz quadrada de 36 é 6? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Vamos fazer uns exemplos aqui embaixo, ó. Raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? O que a gente tem que perguntar? Qual que é um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4? Vamos ver. Será que é o 1? 1 vezes 1 é 1. Então não é o 1. Será que é o 2? 2 vezes 2 é 4. Então o 2 é a raiz quadrada de 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Tá bom? O 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? Que número multiplicado por ele mesmo resulta em 16. Se eu pensar no 3, 3 vezes 3 é 9. Então não é o 3. E o 4, será que é o 4? 4 vezes 4 é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Tá bom? Aqui, ó, nesse 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado também, sem problema. E o 36, a gente já viu aqui em cima, é 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Raiz quadrada de 35. Se a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 35 deve ser um número menor do que 6, né? Então vamos pensar no 5. Será que 5 vezes 5 é 35? Não. 5 vezes 5 é igual a 25, né? Então está abaixo de 35. Só que 6 vezes 6 está acima de 35. Então, qual que é a raiz quadrada do 35? É algum número entre 5 e 6. A gente pode falar aqui, ó, que não possui raiz natural. E essa aqui, ó, raiz quadrada de 49. A gente sabe que a raiz quadrada de 36 é 6. E 49 é maior do que 36. Então, a raiz quadrada de 49 tem que ser maior do que a raiz quadrada de 36. Vamos pensar no 8. Quanto que é 8 vezes 8? 8 vezes 8 é 64. Então não é. 8 vezes 8 deu maior do que 36. Então vamos pensar num número entre 6 e 8. Tem o 7, né? Vamos pensar no 7. Quanto que é 7 vezes 7? 7 vezes 7 é 49. Ah, então achamos. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Pronto. Acabou aqui. Agora a raiz quadrada de 52. Será que tem uma raiz quadrada exata? Vamos pensar no seguinte. O 52 ele é maior do que o 49. Então, a raiz quadrada de 52 tem que ser maior do que 7. O 8, a gente viu no exemplo anterior, que 8 ao quadrado é 64. E não existe nenhum número natural entre 7 e 8, né? Então, a gente pode escrever aqui que não possui raiz natural. Vamos fazer mais alguns exercícios aqui. Tenta fazer sozinho, depois você vem aqui fazer comigo, tá? Vamos lá, ó. Raiz quadrada de 100. Que número multiplicado por ele mesmo que resulta em 100? Bom, se você pensar, você vai ver que vai ser o 10, tá? 10 vezes 10 resulta em 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Esse aqui, ó, raiz quadrada de 144. O número que vai aqui
tem que ser maior do que o 10. Vamos tentar o 11, ó. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Põe o sinalzinho de mais aqui. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto. 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. Então, a raiz quadrada de 144 não é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 dá 121 e não dá 144. Vamos pensar no 12 agora. Ó. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando, ó, 4, 4 e 1. Achamos. Então, a raiz quadrada de 144 vale 12. Vamos ver esse outro aqui, ó. Raiz quadrada de 196. Como 196 é maior do que 144, então a raiz quadrada de 196 tem que ser maior do que 12, né? Vamos pensar no 13? 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Põe o sinal de mais aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Fazendo a soma, ó. 9, 6 e 1. Deu 169. Então tem que ser um número maior do que 13, porque 169 é menor do que 196. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, deixa o 6, sobe o 1 aqui, ó. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Fazendo essa soma, ó. 6, 5 mais 4, 9, 0 mais 1, 1. 196. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. A raiz quadrada de um número n, um número natural n, é igual a 6, porque 6 ao quadrado é igual a n. Qual que é o valor de n? Então, vamos pensar. Que número, se eu tirar a raiz quadrada, vai resultar em 6? Eu posso ficar pensando nisso, mas eu posso também pensar que se eu fizer o 6 vezes o 6, eu vou chegar nesse valor n, né? Então, se eu fizer 6 vezes o 6, que é igual a 6 ao quadrado, eu vou resultar no valor de n. Eu até deixei essa dica aqui, ó. Tá vendo? Então, quanto que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6. É 36, né? Então, eu posso falar que n é igual a 36. Beleza? Esse outro aqui, ó, raiz quadrada de 169. Olha, acabei dando um spoiler desse exercício aqui. A gente fez aqui já, né? Ó, 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Somando isso daqui, 9, 6 e 1. Raiz quadrada de 169 é 13, tá bom? Esse outro aqui, ó, parece difícil, mas é super tranquilo, tá? A gente aprendeu que tudo que está dentro do parêntese deve ser resolvido primeiro, beleza? Então, qual que é a raiz quadrada de 225? Olha para esse exemplo aqui e a gente sabe que a raiz quadrada de 196 é 14. Então, a raiz quadrada de 225 tem que ser um número maior do que 14. Vamos pensar no próximo, o 15 mesmo, né? Vamos ver. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Põe o mais aqui embaixo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E agora eu somo. 5 mais nada, 5. 7 mais 5, eu deixo o algarismo da unidade e subo aqui em cima o algarismo da dezena. E 1 mais 1 é 2. Olha, 225. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. 15 ao quadrado, tá? E quanto que é 15 ao quadrado? Bom, 15 ao quadrado é 15 vezes 15. E a gente acabou de fazer aqui 15 vezes 15. E 15 vezes 15 deu 225. Exatamente o mesmo valor que está aqui dentro dessa raiz, tá bom? Mais pra frente a gente vai entender o porquê disso daí. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.